sobre o prejuízo milionário que o Palmeiras tem a cada partida na Arena Barueri. Quero te falar também sobre o Palmeiras, Leila Pereira convocada a depor na CPMI. Já a Libra está ruindo. Quais as consequências dessa situação para os integrantes? Bora falar também sobre o Palmeiras com um público bem pequeno mais uma vez no estádio de Leila Pereira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Palmeiras tem um prejuízo de R$1.600.000 em cada partida que faz na Arena Barueri? Esse levantamento é fruto de uma comparação entre os números de arrecadação do Palmeiras com o Allianz Parque em 2025 e com a Arena Barueri em 2026. Vale a lembrança de que o Palmeiras não joga em seu estádio desde 22 de novembro do ano passado, quando enfrentou o Fluminense. Desde então, o Allianz Parque passa por um processo de mudança do seu gramado. A expectativa é de que, se tudo der certo, o Palmeiras possa fazer uma segunda eventual partida final do Campeonato Paulista dentro do seu estádio. Caso contrário, o Palmeiras terá 4 meses sem poder jogar na sua arena. Em compensação, e durante esse período, o Palmeiras tem mandado seus jogos na Arena Barueri, estádio arrendado pela presidente Leila Pereira. E definitivamente o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri. A média de público no Allianz Parque no ano passado, por exemplo, foi de 33 mil pessoas por jogo. Na Arena Barueri, nesse ano, em 7 partidas, 15.663, menos da metade. Mas o que mais pega é a arrecadação. O Palmeiras fatura por partida no Allianz Parque, R$1.700.000 livres de impostos. Você tem uma mínima ideia de qual a arrecadação na Arena Barueri? Nesses 7 jogos do ano, a média foi de R$98.000, uma diferença de R$1.600.000 para com o Allianz Parque. Na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vitória por 5-1 contra o Vitória na Arena Barueri, o Palmeiras chegou a pagar para jogar. Isso porque a receita com os ingressos não foi suficiente para cobrir as despesas. O Palmeiras precisou desembolsar R$110 mil para fazer o jogo no estádio da Leila Pereira. Já no confronto muito legal contra o Fluminense, que terminou com um triunfo palmeirense 2-1, o Palmeiras praticamente ficou no 0-0. Isso porque as receitas cobriram toda a grana das despesas do estádio. Você curte a Arena Barueri? Prefere o Allianz Parque? Por que a Arena Barueri definitivamente não caiu no gosto do palmeirense? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre a Libra, um dos grupos responsáveis por representar os clubes nas negociações dos direitos de transmissão está ruindo. Tudo começa na Libra no ano passado, quando o Flamengo exige uma compensação financeira maior do que a dos outros times. Isso causou um estremecimento na Libra, mas não parou por aí. Mais recentemente, o Banco Daycoval retirou uma proposta de compra de 5% dos direitos de TV. E com esses 5%, vários clubes fariam adiantamentos, como, por exemplo, o Grêmio, que estava disposto a pegar R$73 milhões. A partir desse episódio, o Grêmio está negociando sua ida para a FFU. Forte Futebol União era a antiga LFU. O São Paulo e o Santos podem pegar o mesmo caminho. Importante registrar que, além daquela questão e a treta envolvendo o Flamengo na temporada passada, o acesso do Remo da segunda para a primeira divisão também gerou um ruído. É que com mais um clube da Libra, o dinheiro seria dividido, o mesmo valor seria dividido por mais clubes. A ideia dos times que integram a Libra é de que com o acesso do Remo, mais grana estivesse envolvida. Não foi o caso, e a verdade é que a Libra pode estar vivendo seus últimos dias. Preciso falar agora sobre a presidente do Palmeiras. Leila Pereira foi convocada para depor na CPMI. O presidente do Palmeiras vai ter de prestar esclarecimentos na CPMI do INSS. O pedido foi feito pelo deputado Alfredo Gaspar. Ele entende que a Leila, na condição de testemunha, pode contribuir para o assunto. Vale a lembrança de que, além de presidente do Palmeiras, a Leila é presidente da Crefisa, que é apontada como uma das empresas com maiores problemas quando o assunto é INSS. O Gaspar argumenta que a Crefisa ganha um papel central ao se tornar a principal vencedora do pregão para o pagamento de novos benefícios do INSS. A verdade é que há bastante tempo a Crefisa tem muitos problemas jurídicos quando o assunto é previdência social, relação com aposentados e antecipação de dinheiro na base do empréstimo.
Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Estou tentando repercutir com o pessoal do Palmeiras como é que essa história pingou por lá, beleza? E já virou praxe, o Palmeiras enfrentará o Fluminense na noite dessa quarta-feira para um pequeno público. Algo que seria bem diferente se a partida fosse disputada no Allianz Parque. Confronto na Arena Barueri, estádio arrendado por Leila Pereira, e a última parcial divulgada pelo Verdão apontava apenas 8.200 ingressos vendidos. Com uma observação importante: valores das entradas para não sócios de 40, 50 e 60 reais. No Allianz Parque, os preços são muito maiores e são raros os casos em que torcedores comuns têm acesso a ingressos. O prazo para sócios torcedores comprarem as entradas se esgotou na última segunda-feira. O público, em geral, teve à disposição a entrada de ingressos, mas a verdade é que a busca é muito pequena. Pelo fato de o jogo ser às 21h30, pela partida ser disputada na Arena Barueri, por estar perto de um jogo decisivo de semifinal do Campeonato Paulista, enfim, você tire suas próprias conclusões. Mas a verdade é que o estádio de Leila Pereira não caiu no gosto do torcedor alviverde. Teve essa percepção e a entrevista do Cebolinha também repercutiu bastante, Thiago. Sim, a gente reparou um abatimento evidente nos jogadores, passando nacionalista. O Arrascaeta nacionalista era dos jogadores que pararam. Era visivelmente mais abatido, pediu desculpas à torcida. O Léo Pereira também usou palavras fortes para falar que não dá mais para o time usar subterfúgios para falar sobre essas derrotas, sobre esses títulos perdidos, essas taças perdidas, né, como a diretoria do Flamengo está levando nesse momento. Ele foi bem claro nisso. Todos os jogadores que pararam falaram bastante nisso, de ter que usar como combustível, de não poder deixar partidas como a de ontem acontecer novamente. E sobre o Cebolinha, além de tudo, no final, né, ele deu uma entrevista falando que não irá renovar seu contrato com o Flamengo. O Flamengo e ele tem um contrato até o final de 2026. Havia uma expectativa sobre uma possível renovação e ele ontem confirmou que não irá renovar. Nosso Daniel Bocato fez uma apuração aí complementar nessa manhã. E parece que esse comunicado do Cebolinha já veio há algumas semanas, né? O Flamengo não trabalhava naquele momento com uma reposição para essa posição, mas a partir do meio do ano, lembrando, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Eu sei que André Hernan e Bruno Andrade também têm informações complementares sobre esse assunto. O Ian mandou aqui, Bruno, bem que o Cebolinha podia ir parar no Cruzeiro. Cauã Antônio. Nossa, calha bem com o que tá precisando. O Tite adora o Cebolinha, né? Mas eu não sei se o Cruzeiro adora o Tite. Pois é. Nesse momento, há ali alguns impasses, sobretudo com torcida. O que eu tenho do Cebolinha, até para complementar a informação que a gente trouxe agora, o Cebolinha, sim, no começo do ano teve aquela possibilidade envolvendo também o Caio Jorge, mas era muito mais uma ideia do Flamengo do que propriamente do Cruzeiro, apesar do interesse do Cruzeiro e do Tite. Me recordo na perfeição que era o Flamengo tentando colocar o Caio Jorge, o Cebolinha no negócio do Caio Jorge, e o Cruzeiro sempre dizia o seguinte: eu aceito negociar o Cebolinha, quero o Cebolinha, mas nunca em conjunto para reduzir o preço do Caio Jorge. O negócio não foi para frente. Nessa altura, o Cebolinha começou a ter mais rendimento, começou a ser mais aproveitado. Mas enfim, agora traz essa bomba aí que não surpreende muita gente, mas traz essa informação de que não renova, que sai. O que eu recebi agora cedo conversando com uma pessoa próxima ao Cebolinha é que ele trabalha com a ideia de, saindo do Flamengo, a prioridade é permanecer no Brasil. Ele não tem interesse hoje de ter uma nova experiência na Europa, não teve muito sucesso no Benfica. Claro que o mercado do Médio Oriente, quando chega pesado, com valores grandes e os jogadores balançam, mas nesse momento a ideia do Cebolinha é terminar o contrato do Flamengo e, em simultâneo, ver portas abertas no futebol brasileiro. A preferência dele hoje passa pelo futebol brasileiro, não tem o clubes. A pessoa com quem eu falei também achou muito cedo já largar nomes de clubes, mas a gente consegue pensar tranquilamente em clubes que podem optar pelo Cebolinha em breve, mas é isso. A prioridade do Cebolinha saindo do Flamengo é permanecer no Brasil. Aqui no chat estão pedindo no Santos também o Cebolinha. Não, e ele estava jogando muito bem, hein? Aliás, até para analisar aí nos programas, se não foi um erro do Felipe não tê-lo escalado desde o começo. Vou dar me despedir do Thiago.
Valeu, Thiago, obrigado, viu? Vocês voltam hoje ou você vai ficar por aí? Vai aproveitar o fim de semana aí? Não, eu cheguei no final de semana passado, então agora amanhã tem plantão pra gente, então tem que voltar. E agora com essa nublada aqui, do jeito que tá, chovendo do jeito que tá, também não tem muito o que aproveitar. Mas só uma infusinha sobre o Cebola pra terminar. O Bruno estava falando sobre esse interesse dele em jogar em clubes brasileiros. Alguns clubes brasileiros chegaram a demonstrar interesse nesse início de temporada, fizeram sondagens ao Flamengo, um deles o próprio Fluminense, rival do Flamengo, e nenhuma dessas negociações foi para frente. Então tem essa... No ano passado, que a reta final do ano passado dele foi boa. Foi, ele recuperou. Libertadores, tal, até no Mundial ali. E agora ontem não ficou entre os titulares. Valeu, Thiago, até mais. Falou, tchau, tchau. Ó, pra gente bater 3 mil... No final do ano, quando eu entrevistei o Cebolinha no campo, lá na conquista da Libertadores, ele confirma que Grêmio e Palmeiras foram atrás. O Palmeiras também? Ele confirmou. Ele que falou, eu né? falei Palmeiras, eu perguntei o Palmeiras... Não, Cebolinha, você tá errado. Ele que falou. O Bruno Andrade até pode complementar, não foi quando a gente estava trazendo a informação do Caio Jorge negociando com o Flamengo, o Cruzeiro tinha pedido o Cebolinha também, e depois se envolveu também, foi o Luiz Araújo, e o Cebolinha era um dos nomes que o Tite gostava. Porque o Bruno lembrou bem, na seleção o Cebolinha foi bem com o Tite. Exatamente. Sim. Não, foi isso. Na negociação com o Caio Jorge, o Cruzeiro pedia aquele valor exorbitante pelo Caio Jorge e que se fosse para incluir o jogador, eles ainda queriam um valor alto mais o Luiz Araújo. Eles nunca tentaram incluir o Cebolinha. O Cebolinha, eles avisaram o Flamengo o seguinte: eu topo negociar o Cebolinha, mas quero ele à parte. Não quero envolver no negócio do Caio Jorge, e a situação não foi para frente. Mas o Hernan foi muito feliz em lembrar também aí. Grêmio, o Thiago lembrou o Fluminense, Palmeiras, ou seja, o Cebolinha tem muito mercado e, como eu disse mais cedo, a preferência, a prioridade é o Brasil. Então, tranquilamente fica pelo Brasil, ao que tudo indica. Ó, pra gente bater e falar do Neymar, tem informação do Neymar, Felipe? Bastidores da vitória do Santos, João. Ele tava bravo com o Thiago Mendes, hein? Nossa, mas é que você tá louco. A gente vai falar disso, então, mas tem que chegar aos 3 mil. Tem que chegar aos 3 mil, tá? 3 mil likes? Pede aí, tá fácil Ó, chegar a 3 mil likes, bastidores da vitória do Santos ontem contra o Vascão, que tá na busca por um técnico ainda, hein? E já trouxemos aqui no Fala Fonte. Sim. Já falamos da busca do Vasco por um técnico, e eu acho que vai ser o Renato Gaúcho. Opinião, Tá. não informação. A gente fala já então, mas a gente tem que atualizar o que estão pedindo aqui. Estamos chegando a 5 mil também simultâneos. O que mais de bastidores que temos? Não, é do Leonardo Jardim, ó. Miranda tá perguntando tá. aqui, ó. E o Leonardo Jardim no Cabuloso? Vocês não vão falar? O Teus também tá desesperado. Jardim no Cruzeiro. Mr. Garden não sei aonde. Árvore do Jardim faz sombra nos técnicos do Brasil. É sombra, ô Bruno Andrade? Eu diria que é um eclipse.